João capítulo 14. João capítulo 14, a gente vai começar no versículo 23 e vai até o versículo 27. João 14, 23 até o 27 diz assim: Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto estou convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Senhor, continua forte, presente, vivo, firme em nossos corações. Eles estão muito abertos e muito desejosos de serem mudados, transformados, para serem a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Que isso continue acontecendo neste momento, através da Tua palavra, como foi através dos cânticos. Pedimos-te no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? As crianças vão sair? Vamos lá? Antes de iniciarmos, a gente tem um cultinho bem especial para elas. Se você está visitando a gente e tiver algum filho pequeno, você pode então deixar com as nossas professoras. Elas são maravilhosas e certamente vão cuidar muito bem deles, tá bom? E eles vão ter um culto bem adequado à linguagem deles, o que é bênção na vida deles, como também tem sido bênção na nossa. Eles são muito lindos, não é? Muito bem, tem uma linda aqui, mas ela está um pouco enfaixada, mas isso é provisório. Muito bem. E vamos retomar aqui a palavra do Senhor. Nós acabamos de ler um texto que fala de uma verdade que pode parecer uma verdade um pouco estranha. Eu vou dizer um negócio aqui que vocês talvez vão achar um pouco estranho, mas é bíblico e Jesus foi que falou, não foi eu que falei, foi Ele que falou. Então, se Ele falou, Ele pode falar o que Ele quiser. Pode soar estranho, pode soar familiar. Se foi Jesus que falou, não tem nenhum problema, não é? Ele disse que, na verdade, e o que a gente está vivendo aqui hoje, essa experiência que a gente vive, ela não é exatamente com o Senhor Jesus. Na verdade, ela é com o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo, Ele em pessoa, Ele mesmo não está conosco. Quem está conosco é o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou isso de uma forma muito clara no capítulo 14 de João. Ele falou que Ele mesmo não poderia estar conosco. E Ele deixou isso muito claro para os seus discípulos, que Ele não estaria conosco. Ele disse: olha, não vou mais poder estar com vocês. Isso deve ter sido muito triste para os discípulos, porque eles amavam muito a Jesus e certamente eles iriam querer Jesus perto deles. Mas Jesus deixou muito claro: eu não vou estar com vocês. Eu vou enviar um outro Consolador, e é Ele que vai ficar com vocês. E Ele disse que o Consolador é o Espírito Santo. Não é errado a gente falar que Jesus está presente entre nós. De fato, o Novo Testamento nunca se preocupou muito com isso. Quando o Novo Testamento fala que Jesus está presente entre nós, isso é muito tranquilo, isso nunca foi levado a ferro e a fogo. Mas rigorosamente falando, o Senhor Jesus, Ele mesmo não está presente entre nós. Quem está presente entre nós é o Espírito Santo. Eu posso dizer que Ele está presente através do Espírito Santo, o que é maravilhoso, porque o Espírito Santo é tanto Deus, quanto o próprio Pai e quanto o próprio Filho. Nós temos Deus conosco. O Espírito Santo é a presença de Deus entre nós, como também é a presença de Jesus entre nós. É Ele que está conosco, é Ele que nos acompanha, é Ele que está presente nos nossos cultos, nas nossas vidas, é Ele que está no nosso dia a dia.
É dele que nós dependemos. Então a nossa vida hoje, ela está fundamentada, ela está regrada, ela está pautada na presença do Espírito Santo em nós. Não que Jesus ele não tenha nada mais a ver conosco, longe disso. Jesus continua muito presente de muitas formas. Por exemplo, as nossas orações, rigorosamente falando, elas deveriam ser entregues a Deus em nome de Jesus, por exemplo. Jesus continua presente. Ele continua vivo, ele continua ativo, por exemplo, recebendo as nossas orações e entregando nossas orações ao Pai, já que oramos em nome dele. Jesus continua presente, mas é o Espírito quem está conosco. A gente às vezes esquece disso e não pensa muito nisso, mas nós temos uma presença, e a presença de Deus constante em nós, todos os dias. O Espírito Santo tem um trabalho em nossas vidas, e Jesus fala de várias coisas que ele faz conosco. Por exemplo, é ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ou seja, a conversão de uma vida, ela acontece por intermédio do Espírito Santo, é trabalho dele. Falando bem rigorosamente, não é um trabalho de Jesus, digamos assim, não é? Mas é um trabalho especificamente do Espírito. Eu não sei porquê, né? Eu imagino que talvez a ideia da Bíblia, ou a teologia que está por trás disso, é que Jesus ele é, em algum sentido, talvez diferente do Espírito, porque o Espírito é um Espírito. O Espírito, ele a palavra Espírito significa pneuma, que é a palavra ar. E o Espírito ele é, portanto, de uma natureza espiritual, e por ser de uma natureza espiritual, ele, para usar aqui um termo que Paulo gostava de usar, e usou em 1 aos Coríntios, o Espírito Santo ele penetra todas as coisas, ou seja, ele se mistura com as coisas, como o ar se mistura com as coisas. E por ele ter essa capacidade de se misturar com as coisas, ele se mistura conosco, não com a nossa carne, mas com a nossa alma, afinal ele é um Espírito. O Espírito ele tem uma propriedade de mesclar conosco, mesclar com o nosso espírito. Ele mescla com o nosso interior, é o jeito dele, é a sua propriedade, digamos assim. É um trabalho que ele faz bem, e por isso ele se mescla conosco. Ele entra em nossas vidas, e dentro de nós ele opera aquelas transformações incríveis que todos nós vemos em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Deus, na nossa família. É a presença santa, divina e maravilhosa do Espírito Santo que habita em nós. É Ele que está conosco. E como eu disse, não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou falar, mas Jesus está comigo. Eu o tempo todo estou falando com Jesus, né? O tempo todo estou falando com Deus, mas eu nunca posso esquecer que Jesus está lá, entronizado à direita de Deus. Posso falar com Ele? Não só posso, como devo. Posso falar com Deus? Deve, inclusive. As orações são dirigidas a Deus, e a nossa relação com Deus é íntima. Mas quem está aqui hoje? E vocês podem imaginar que o trabalho do Espírito não é um trabalho fácil. O trabalho de Jesus não foi fácil, porque ele veio na cruz para morrer em nosso lugar. Mas o trabalho do Espírito Santo é um trabalho bastante ingrato. E eu falo não por vocês, mas por mim mesmo. Porque, gente, como deve ser difícil andar comigo. A minha esposa já deve achar isso muito difícil. Mas imagina o Espírito Santo que está dentro de mim. E olha que a minha esposa, ela está fora de mim. Ela está lá, eu estou aqui. Na verdade, rigorosamente falando, ela está bem ali, não é? Mas ela está lá. O Espírito não, ele está aqui. Ele vê coisas que a minha esposa não vê. Ele me conhece de um jeito que ela não me conhece, e a dificuldade que ela tem de conviver comigo, multiplica por 10, e vocês vão ter uma ideia do que o Espírito Santo deve passar na minha mão, não é? E do que ele deve passar na tua mão também. Não é fácil. É esse mundo de corrupção, de maldade, esse mundo de ódio, esse mundo de inveja, esse mundo de falsidade, e o Espírito Santo lá, metido no meio dessa coisa toda, dessa sujeira. É como se ele estivesse no meio da lama. Mas ele é como se fosse uma pérola, ele é como uma joia no meio da lama. Eu, no meio da lama que é a minha vida, em algum momento eu olho para ele, e é nele que eu encontro o poder de purificação da minha vida. Nesse texto, Jesus mostrou algumas coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas. E uma coisa que ele mostrou é um dos papéis, e ele tem vários, esse não é o único, mas eu queria falar só sobre um papel do Espírito Santo, que é ajudar a gente a entender a palavra de Deus. Você sabia que é o Espírito Santo que te ajuda a entender a palavra de Deus? Que você não ia entender a palavra de Deus sozinho?
Você pode ler a Bíblia, você pode até entender a letra, mas o entendimento espiritual da palavra de Deus, ele só pode vir mediante a ação do Espírito Santo que habita em nós. E Jesus falou sobre isso. A primeira coisa que ele disse é que o Espírito Santo, ele habita no coração daquele que obedece a Jesus. E ele falou no versículo 23, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. E agora eu sei como é que Jesus vem fazer morada em mim. Ele vem fazer morada em mim através do Espírito Santo. Mas sabe qual é a condição? A obediência. A primeira coisa que o Espírito faz, ele coloca o nosso coração predisposto à obediência. Ele nos predispõe para a obediência. Quem tem o Espírito Santo tem uma predisposição para a obediência. Pode ser até que ele falhe em algum momento, mas logo ele vai reconhecer, não, eu não posso fazer isso. O Espírito Santo é uma espécie de chama que queima dentro de nós, é algo que clama dentro de nós. Tem um texto onde Paulo diz que o Espírito clama, e ele clama dentro de nós, e quando clama, ele nos leva de volta à obediência. A obediência é como se fosse um castigo. Paulo diz aos Coríntios, ele castiga a nossa desobediência, cumprindo a obediência em nossas vidas. É uma compulsão que o Espírito Santo coloca em nós. Você é desobediente um dia, você é desobediente uma semana, alguns ficam desobedientes um mês, tem gente que fica desobediente um ano. Eu já vi gente que fica até mais tempo do que isso, mas quem tem o Espírito habitando em você vai ter que voltar em algum momento. Ele não aguenta, ele é infeliz, ele está insatisfeito, ele fica desconfortável. A desobediência é desconfortável para quem tem o Espírito Santo. Ele só pode ficar confortável na obediência. Eu acho que a minha experiência é a experiência de todos vocês. Quando você faz uma coisa que desagrada a Deus, não é verdade que você fica, meu Deus, por que eu estou amargando? Não era tão bom quando eu estava com Deus? As alegrias desse mundo são tão pequenas perto das alegrias que temos com Deus. O Espírito nos faz lembrar disso e nos leva de volta à obediência. E segundo Jesus, o Espírito nos ensina as palavras de Jesus, no verso 26, o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito ensina, ele é um ensinador. Só que o Espírito é um ensinador diferente. Eu fico pensando que método pedagógico incrível é esse do Espírito, que opera dentro de nós, dentro do coração. Ele ensina as palavras de Jesus. Você vai lendo a Bíblia, e aquilo é só letra, é um código, né, em português que você lê, e aquilo poderia até ser algo inteligível para a nossa mente, mas só pode ser inteligível ao coração através da ação do Espírito Santo. Ele torna inteligíveis as palavras de Jesus em nosso coração. O Espírito mantém as palavras de Jesus viva em nossa mente, no verso 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e, em segundo lugar, vos fará lembrar. Olha que coisa linda. Você não só vai aprender, mas você vai lembrar. E o ato de lembrar é um ato espiritual. É ele que no momento certo me faz lembrar. Não se preocupa muito de lembrar. Você já leu uma coisa que você fala, eu li o livro, mas eu não lembro nada. Eu leio a Bíblia, mas eu não lembro nada. Não se preocupe. Eu sempre achei que a Bíblia só funciona para aquele dia. E aí a verdade fica acesa no meu coração naquele dia. Passou daquele dia, acabou. Às vezes eu pego meus cadernos antigos, de 10 anos atrás, e começo a olhar e falo, nossa, mas naquele dia Deus falou uma coisa tão incrível, e eu esqueci. Eu já não lembro mais daquilo. E foi tão incrível naquele dia. Não tem problema que eu não me lembre. Valeu para aquele dia, foi importante naquele dia. E se um dia for preciso, quando chegar o momento, o Espírito Santo vai me fazer lembrar daquela verdade novamente. Ela está guardada no meu coração. O Espírito vai trazer aquilo à tona. Nos fazer lembrar da palavra de Deus é papel do Espírito Santo. E por fim, o Espírito Santo, ele enche o nosso coração com a paz de Jesus. No versículo 27, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo nos enche, nos deixa plenos da paz de Jesus. E Jesus diz, não é a paz que o mundo dá,
Não. A paz que o mundo dá, como é? Ela é passageira. Hoje você está em paz, amanhã você está em conflito novamente. A paz que o mundo dá tem um preço. O mundo tem paz? Tem, mas você vai ter que pagar o preço, e o preço geralmente não é barato. Quanto mais paz você quer, maior é o preço que você vai ter que pagar, e não tenha dúvida de que o preço é dinheiro mesmo. Sim, você vai ter que trabalhar muito para conseguir um mínimo de paz que esse mundo pode te dar, o mínimo, e nem é tão segura assim, tem um preço. E mesmo que você não tiver que pagar preço nenhum financeiro, pelo menos tem um preço que todo mundo tem que pagar pela paz: engolir sapo. Fala a verdade, se você para ter paz não tem que engolir sapo, não é assim? Para ter paz com o teu chefe, como é que você faz? Engole sapo. Para ter paz com a tua esposa, o que você faz? Engole sapo. Com o teu marido, engole sapo, não é assim? É assim para todo mundo, irmãos, é a paz do mundo. A paz do mundo tem um preço. Você nunca vai conquistar a paz do mundo se você não paga nada. Você tem que estar disposto a algo que vai custar para você. E deixa eu te falar uma coisa sobre a paz de Jesus: ela é de graça. Você não tem que engolir nada, você não tem que pagar nada, está de graça, está disponível. Tem preço. A paz desse mundo afasta o perigo. Qual é o perigo? É o ladrão? Então o mundo vai construir um muro alto. Ah, é o ladrão? O mundo vai colocar câmera, vai colocar vigilante, não é isso? A paz de Jesus, ela não afasta o perigo. Sabe o que ela afasta? Ela afasta o medo. O meu problema não é o ladrão chegar até mim, o meu problema é o medo dele. Porque o ladrão nunca chegou a mim. Eu vou ser bem franco com os irmãos, que eu nunca fui assaltado. Uma vez tentaram, pelo menos assim, né? Eu e o ladrão ali, um de frente para o outro, uma única vez, e olha que eu tenho 60 anos. Aconteceu uma única vez em 60 anos. Agora, o medo do ladrão eu sempre tive. Às vezes eu vou indo para casa aqui, está escuro, né? Às vezes é muito noite, 10h30, 11 horas. E eu sempre fico pensando, não chega a ser um medo, mas eu fico pensando, meu Deus, eu estou sozinho aqui na rua. A minha esposa, eu não falaria para ela sair 11 horas da noite. Eu não falaria. Sai de, né? Não, filha, fica em casa, não vem não, está escuro. Não é assim? O medo é constante. 60 anos de medo. E só aconteceu uma vez. Talvez, mas valeu a pena em 60. Mas, irmão, o problema não é quantas vezes o ladrão veio a mim. O problema é quantas vezes eu fiquei preocupado. A paz do mundo é assim. Você fica preocupado. Mesmo que não aconteça, a preocupação está sempre lá. É por você, é pelo teu filho, é pela tua esposa, pelo teu marido, é pelas pessoas que você ama. Você sempre está preocupado com elas. É isso que a paz de Jesus tem de preciosa. Ela afasta o medo. É o medo. Ela talvez nem tira o ladrão da minha frente, mas ela vai tirar o medo. Porque algumas coisas Ele vai colocar dentro de mim que vão me encher com a sua paz. E por fim, a paz do mundo é falsa. Ela é falsa. A paz do mundo não é segura. No Apocalipse diz que um dos grandes segredos para se entender o final dos tempos é que o mundo vai estar em paz. E quando andarem dizendo, existe paz e segurança, Jesus diz, então sobrevirá repentina destruição. A paz do mundo é falsa. Hoje estamos em paz, nada impede que amanhã o mundo esteja de ponta cabeça, nada impede. Às vezes uma única lei que o presidente vai e decreta já muda tudo. Um único acontecimento muda tudo. A gente estava em paz quando de repente veio um vírus, um negócio invisível, e aí o mundo parou, mudou a história do mundo. Irmãos, um vírus mudou a história do mundo. Essa é a paz do mundo. A paz do mundo é aquela que qualquer coisa tira, ela de fato é falsa, mas a paz de Jesus é verdadeira. É isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Ele coloca essa verdadeira paz. Nós cantamos um hino que diz, paz, sim, paz. Hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Essa paz já está disponível a cada um de nós, quando nós damos lugar ao Espírito Santo e deixamos que Ele reine em nós. Esse Espírito precisa ser louvado, ele precisa ser elogiado, ele tem que ser exaltado do mesmo jeito que exaltamos a Deus. E a gente vai fazer isso agora. Vamos louvar o Espírito Santo e vamos dizer a Ele como Ele é precioso em nossas vidas. Vamos clamar ao Espírito Santo, vamos invocar a presença dEle, já que Ele é tão importante em nós. E olha que nós só vimos um aspecto, há muito que poderíamos falar, mas o Espírito Santo em relação à palavra de Deus, Ele é fundamental em nossas vidas e merece todo louvor, toda honra e toda glória que pudermos prestar a Ele.